Olá, bem-vindos a mais uma sessão do grupo de estudo. Hoje vamos experimentar aqui numa nova plataforma, vamos experimentar no Google Meet, fazer esta sessão aqui e penso que será, não sei se mais pessoas se vão juntar aqui à sessão hoje, vamos deixar essa possibilidade em aberto, portanto, se mais pessoas se juntarem, entrarão aqui na sessão, mesmo que seja mais tarde. E nós estamos neste momento na página 90 do livro, portanto estamos a terminar o tomo 1, estamos no final do tomo 1 e será a partir daí que vou ler. Okay? Proponente das sociedades e organizações de comuns. Desde a João Sem Medo, tenho vindo a explorar formas de organização dos mundos jogos que sejam baseadas na autoridade individual, na colaboração entre adultos iniciados, soberanos, isto é, pessoas adultas que têm o ponto de origem da sua autoridade em si e não na sua tribo, como nas sociedades indígenas, na família, religião, ciência, Estado ou outra autoridade externa, como é comum na sociedade moderna. O João Sem Medo não foi criado como uma organização de comuns. Foi criado como um projeto de empreendedorismo social que veio a revelar-se em diferentes contextos, dependendo da lente com que se olhava. Empreendedorismo social, laboratório social, um social lab à escala de Lisboa, e organização de comuns com experiências de economias de comuns. Este tema dos adultos iniciados é muito importante porque não se está a falar da idade adulta, de ter mais do que 18 anos. Está-se a falar da pessoa seguir um conjunto de processos que o iniciam a ela estar centrada no seu estado de ego adulto e em colaborar com os outros a partir desse lugar. E, portanto, ter a soberania em si próprio, não estar a pôr o centro da origem da sua autoridade fora de si. Como é comum, isto era muito comum, nas sociedades indígenas, as iniciações eram feitas para que o centro da autoridade fosse colocado no centro da tribo, por questões de sobrevivência, e hoje, nas sociedades modernas, é muito comum estar a pôr o centro ou na família, porque é uma família tradicional, ou segue uma determinada forma de legado ou tradição, ou na religião, eu ponho o centro na minha religião, e é a partir da religião que vivo, seja ela qual for, ou na ciência, mais comum ainda no materialismo científico que nós vivemos, ou no Estado, e, portanto eu identifico-me completamente, a minha identidade e a minha fonte de autoridade vem a partir do meu país, do construto de Estado, ou em qualquer outra autoridade externa. E ao longo do tempo isto pode ir variando nas pessoas. E, portanto, estar numa cultura que foi iniciada para que as pessoas tenham a sua autoridade em si e colaborar a partir daí é o ponto de partida para este tipo de organização e sociedade que estamos a falar aqui. Esta sociedade de comuns. E o João Sem Medo é algo que vou querer também dedicar atenção hoje na nossa conversa. Foi de facto um laboratório em muitas destas dimensões. Ele não foi pensado inicialmente para isso, ele foi pensado inicialmente para ser uma comunidade de empreendedores para empreendedores, um centro de empreendedorismo que ajuda outros a empreender na sequência da crise financeira mundial que se viveu depois de 2008 e que em Portugal vem começar a fazer os seus efeitos a partir de 2010 e, portanto, o João Sem Medo é uma resposta de empreendedorismo social para esse desafio que estávamos a viver coletivamente, em que um conjunto de empreendedores, portanto, éramos 12 no seu início, chegamos a ser 80, criaram este empreendedorismo social para ajudar outras pessoas a poderem empreender e acabou por, no seu desenvolvimento,
mostrar diferentes valências. E eu vou querer ir um pouco mais longe no descascar deste caso e daquilo que foi o João Semedo na sessão de hoje. Nesta secção, vamos olhar para a perspectiva das sociedades de comuns e de organizações de comuns, que é detalhada no tomo Sociedades Regenerativas, e feita uma proposta para Portugal a ser a primeira sociedade de comuns no tomo com o mesmo nome, tomo 3. As sociedades de comuns são sociedades que, de forma consciente e colaborativa, colhem e gerem os bens comuns, promovendo o bem-estar coletivo e a sustentabilidade, através de organizações de comuns. Nelas, cada indivíduo, o comum, para além de beneficiário, atua como co-criador, cuidador e guardião de recursos naturais, sociais e culturais, transcendendo a lógica de propriedade privada ou pública. Este aqui há um conceito muito importante, que é este conceito de comuns. Portanto, comuns somos todos nós. São todas as pessoas que estão no mundo e que estão vivas no mundo e que têm a responsabilidade de cuidar da vida no planeta neste momento. Esses são os comuns. E cada comum tem os seus pés num determinado lugar, pois é esse lugar onde ele vai ter que cuidar no momento em que ele está, no momento em que ele tem os seus pés. E fazer parte das organizações de comuns que estão nesse território e cuidar dos bens comuns a partir desse lugar. Então, há esta distinção entre o que é o comum e o que é o bem comum. O comum é a pessoa que está naquele momento, naquele lugar, e o bem comum são os bens que pertencem ao conjunto e que fazem parte do conjunto da humanidade e da vida no planeta Terra. Como a água, o ar, os peixes no mar, as árvores de uma determinada floresta, e também os bens que são co-criados pela humanidade, como a educação, ou a saúde e o bem-estar, ou bens culturais e de conhecimento, por exemplo, os Creative Commons, não é? Os comuns criativos criados com base na informação e na internet, por aí fora. Estamos aqui a falar de um conjunto, de uma categorização desses bens comuns. Portanto, o que eu quero distinguir é entre o que é o comum, a pessoa que tem capacidade de agenciamento, e os bens comuns, que dizem respeito a todos os comuns e do qual nós precisamos para vivermos, não é? E termos uma vida de abundância neste planeta. Então esta distinção é importante. Isto porquê? Porque está a ser, hoje, no contexto atual, a palavra comum está a ser muito usada para se referir aos bens comuns e não às pessoas que estão em cada lugar e que cuidam ou têm o dever e o direito de cuidar dos comuns em cada lugar. Não é? Eu, por viver nesta zona de Carcavelos, tenho o direito e o dever de cuidar dos comuns aqui, da educação, da qualidade do ar, da energia, da qualidade da água, das acessibilidades, da habitação, portanto, de tudo aquilo, do bem-estar, de tudo aquilo que é necessário para uma vida com dignidade em 5 corpos. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Baseiam-se numa ética de comuns, com responsabilidade individual, agenciamento em equipa, governança participativa e foco no legado para as gerações futuras. As organizações de comuns seguem modelos descentralizados e colaborativos, com cuidadores temporários que garantem o propósito coletivo. A economia de comuns prioriza o valor não material, como as relações, a regeneração e a cultura. Onde é que eu estava? Senti uma interrupção porque o Google Meet mandou-me aqui uma mensagem, eu fui ver o que era, então interrompi aqui. A economia de comuns prioriza o valor não material, como as relações, a regeneração e cultura, promovendo o cuidado, o equilíbrio e a criação de legado. Organizações e terra não são propriedade privada ou pública,
são propriedade de comuns, isto é, são cuidadas pelos comuns que servem naquele momento. E aqui está outra distinção importante. A propriedade de comuns transcende a propriedade privada e pública. Portanto, deixa de haver propriedade. Deixa de haver propriedade sobre as organizações e sobre a terra. Portanto, a terra deixa de poder ser tida ou detida por alguém e as organizações deixam de ser poder detida pelos seus acionistas. São os comuns daquela organização, daquele bem comum, de que estão a cuidar daquele bem comum, que são as pessoas que têm que cuidar daquelas organizações. Um exemplo disso, se o bem comum que eu estou a falar é a educação, e a organização que está a servir esse bem comum é uma escola, pois os comuns daquela escola são os professores, são os funcionários, são os pais e os jovens ou crianças que fazem parte daquela escola. Esses são os comuns e são eles que têm que dar vida ao propósito daquela organização, que é facultar educação para os jovens ou para as crianças num determinado contexto. E, portanto, é eles que, em nome de todos os outros, têm que fazer esse trabalho. Se o que nós estamos a falar, ou o bem comum que estamos a falar, é a justiça, pois a organização pode ser um tribunal, e então os comuns que vão dar vida a essa organização são os juízes, os funcionários, os advogados e as pessoas que recorrem à justiça. Esses são os comuns que vão dar vida àquela organização e que têm por obrigação cuidar dela ao longo do tempo, naquele momento e ao longo do tempo, para que ela continue a existir para todos os outros. E, portanto, é esta ideia que está aqui subjacente na ideia de propriedade. Ela deixa de existir. Okay? As sociedades de comuns são game B. É uma distinção que é usada por um grupo de pessoas que está ligado ao Santa Fé Instituto e que falam do game A, o que nós estamos a viver na nossa cultura moderna, e o game B. No Possibility Management são as nanonations. Enquadro como uma evolução ao sistema operativo das sociedades regenerativas proposto pelo Otto Schammer, para uma nova versão, a Sociedade de Comuns. Propõe a seguinte organização: Sistema Operativo Ego. Ego 1.0 são as sociedades tradicionais. Ego 2.0 são as sociedades de mercado. E Ego 3.0 são as sociedades de impacto. No sistema operativo ECO, que encontra-se com a mudança de paradigma, lógica que o Thomas Kuhn fala, então temos o ECO 1.0, que são as sociedades regenerativas, e o ECO 2.0, que são as sociedades comuns. Eu estou a construir sobre a analogia que o Otto Schammer faz, este mapa das 4 sociedades, dos 4 sistemas operativos da sociedade, faz com os sistemas operativos dos computadores. E eu estou a construir sobre isto, criando um novo sistema operativo, que é uma evolução das sociedades regenerativas, ou uma distinção das sociedades regenerativas, porque quer dentro da definição de sociedades regenerativas do Otto, quer dentro, por exemplo, das do Game B, ou das Nanonations, ou da arquearquia que o Possibility Management tem, já estão lá coisas que são de sociedades regenerativas e que são de sociedades de comuns. Então o que eu estou é a distinguir estas duas dimensões, colocando no ECO 1.0 as sociedades regenerativas, portanto, mais ligadas ao nível de consciência integral, e nas sociedades de comuns, o pós-integral. O nível de consciência pós-integral, holístico e outros, assim. Nesta perspectiva, a sociedade de comuns é um novo tipo de sistema operativo das sociedades, uma evolução das sociedades regenerativas. A minha experiência nesta área cobre 3 linhas. As organizações de comuns, o que está debaixo do grande balão que nós designamos do Organizational Stewardship, e aqui tem exemplos como a One Perfect Movement, foi uma associação, o João Sem Medo foi uma cooperativa, a Homeostase Organização de Comuns era uma empresa limitada que teve este desenho para ser uma organização de comuns, a Terra Agora, uma fundação, e o Centro Ecológico Alcanforado. Foi aqui onde eu experimentei, ou fui experimentando, esta ideia das organizações de comuns. A gestão da terra, ou Land Stewardship, neste contexto ligado à propriedade ou a transcender da propriedade, e aqui foi na Fundação Terra Agora, foi no Centro Ecológico Alcanforado,
na Quinta Tenchi, que era uma associação, e na Universidade dos Valores, que era uma fundação. Também na Associação Terra Livre, que foi a associação de onde saiu, de onde emergiu o modelo da Fundação Terra Agora e que está também a levar esse modelo para uma fundação na Roménia, uma fundação no Brasil, em particular na Amazónia, usando o mesmo desenho, a mesma estrutura da Fundação Terra Agora. O mesmo objetivo de retirar terra do mercado e regenerá-la para as próximas gerações e ter guardiões que cuidam dessa terra. E na terceira linha, a economia de comuns. Experimentei no João Semedo com modelos de economia da dádiva, que vão desde o gratuito até à contribuição consciente no intervalo de contribuição, e está descrito no tomo das sociedades regenerativas. Em Portugal, o trabalho com a felicidade pública que o Luís Neto e a Helena Marujo realizaram nas últimas décadas é determinante para este contexto, bem como o trabalho com a psicologia positiva que estuda valores não materiais, como a compaixão, a esperança e a temperança. A Value Flow está a trabalhar neste eixo, a Value Flow do Paulo Carvalho e da equipa, neste eixo, e contribuindo para a gestão de bens comuns e da propriedade comuns. Portanto, tem havido aqui, de facto, uma exploração. O Paulo foi um dos cofundadores do João Sem Medo. Tem havido aqui, de facto, um trabalho nestas três linhas, que era ao nível das organizações de comuns, da gestão da terra e da economia de comuns, ao longo destes anos. E com isto termina o tomo 1. Eu vou escolher não iniciar o tomo 2 hoje, vou iniciá-lo na próxima sessão. E ao terminarmos o tomo 1, quero relembrar, nós fomos falando dele ao longo destas sessões do grupo de estudo, e é importante eu pôr aqui em cima da mesa a razão principal pela qual eu escrevo o tomo 1 é para tornar visível, para eu me implicar neste caminho de viagem, não é? Nesta jornada para as sociedades regenerativas e para as sociedades de comuns. E como é que elas entraram? Portanto, isto não veio instantâneo. É um caminho de 30 anos que estão aqui e no qual eu alicercei até sobre a minha vida anterior a isso. E como cada uma das fases que eu fui vivendo foi contribuindo para me formar ou para me informar sobre estas dimensões que hoje estão aqui sistematizadas. Portanto, para mim, essa é a importância do tomo 1. Ele mostra o meu caminho, a minha jornada, e é uma jornada que cada um de nós vai ter que fazer. Não igual àquela, de cada um de vós é diferente da minha, mas é uma jornada neste caminho. Há coisas que nós vamos precisar largar, que ganhamos por virtude de estruturas monométricas que ganhamos das sociedades tradicionais, das sociedades de mercado, das sociedades de impacto, para podermos abrir a porta em nós para esta possibilidade das sociedades regenerativas e das sociedades de comum. Isso implica um processo de crescimento, de amadurecimento na consciência, trazer a sombra para cima da mesa. Então este tomo 1 ilustra o meu caminho e como é que eu fui fazendo isso. Como é que eu fui trabalhando cada uma dessas dimensões, cada um de vós terá o seu. E, portanto, para mim essa é a importância deste tomo 1. E está a começar a ficar de tal maneira sublinhado este aspecto, que para mim está a ser um critério dos autores que eu dedico ou que decido ler nesta área das sociedades regenerativas e comuns ou não. Portanto, não me interessa autores, por exemplo, que estão a escrever a partir de um lugar em que eles não estão implicados na vivência das sociedades regenerativas ou das sociedades comuns. Estão ancorados nas sociedades de mercado ou de impacto e a viver as coisas por esse lado, com o conforto que essas sociedades lhes dão, mas não, e estão a falar de umas coisas que eles próprios não estão a viver. Então, para mim, isto passou a ser um critério determinante naquilo que eu leio, nos autores que ouço, nos blogs ou nos podcasts que ouço, nos artigos que leio. Só me interessa, de facto, estar a ler e a acompanhar pessoas que elas próprias estão a experimentar nesta direção. Pode não ter completo nas suas vidas, mas que pelo menos numa ou em várias delas estão a fazer esta experimentação. Isso é verdadeiramente aquilo que me interessa, esse grau de aplicação. E comecei a notar isso, depois de ter escrito o livro, comecei a notar isso, que alguns autores estão no lugar do académico e faltam a partir da segurança
que a academia lhes traz, mas não têm uma implicação concreta nas suas vidas. E, portanto, eles estão claramente a falar de coisas que eles próprios não estão a viver. Então, interessa-me estes autores, pessoas como o Charles Eisenstein, ou pessoas como o Jem Bendel, ou pessoas como o Otto Schammer, ou como o Clinton e a Anne Chloe, que estão verdadeiramente a viver aquilo sobre o qual eles estão a escrever. E que faz parte da exploração que ele está, inclusive, por exemplo, se eu pegar no caso do Clinton, ele tem um conjunto de livros, não é? A gente pode começar por ler o Radiant Joy, hoje chama-se Building Love That Lasts, ou Conscious Feelings, e o No Reason. E estes três funcionam aqui como uma espécie de uma trilogia, onde há a implicação do autor, como é que ele foi fazendo o caminho, como é que ele foi descobrindo as metodologias, como é que elas foram vindo para cima da mesa, como é que isto se aplica ao indivíduo, e depois do indivíduo às relações, e depois das relações às equipas e ao todo maior. Isto está envolvido, nós vamos nessa dança com ele, e é um caminho de várias décadas. É um caminho de pelo menos 40 anos que estão aqui descritos e que esta pessoa fez e que se implicou para chegar a este conjunto de distinções que hoje podem estar na base das sociedades regenerativas. E a mesma coisa no Otto Scharmer, se nós lermos os escritos dele, quer os da Teoria U, quer os que antecederam o livro Presence, quer outros escritos que ele vai fazendo no Medium, no seu canal e nos seus sites, nós vemos isso, vemos a implicação de como é que ele foi vendo, como é que ele está a viver cada um destes momentos consigo, com a sua família, implicando, e portanto é deste lugar que eu quero também me implicar. E portanto, para mim, este tomo 1 é determinante, porque é a minha implicação, é a implicação da minha vida e da forma como eu o vivo, que implica a minha família, que implica as pessoas que estão à minha volta, não é? E é o conjunto de experimentações que eu estou a viver nas diferentes áreas da minha vida. Então, essa é de facto um critério-chave. Portanto, eu hoje diria assim, se é um livro sobre sociedades regenerativas e sociedades comuns, para mim, tem que ter estas três estruturas. Tem que ter a implicação do autor e de como é que ele está lá. Pode não estar naquele livro, mas está noutro, e ele fazer referência disso, e nós podermos ler e acompanhar. Tem que ter aquilo que ele está a experimentar e a trazer de novo, que aqui no caso refere-se ao tomo 2 e aos mapas, neste caso mapas para as sociedades regenerativas e o mapa para as sociedades de comuns, e tem que ter a aplicação, como é que ele vê a aplicação daquilo numa determinada escala, ao nível individual, ou ao nível das relações, como por exemplo o caso do Clinton que eu falei ainda há pouco, ou ao nível de uma equipa, ou ao nível da organização, do país, de uma biorregião, o que quer que seja. Tem que estar para operacionalizar isto, como é o caso do tomo 3. Não é? Então isto é uma estrutura que começa a ser muito comum ser encontrada nestes autores que estão a falar sobre as sociedades regenerativas e as sociedades de comuns, e para mim é um critério hoje determinante para eu escolher entre aquilo que eu sigo e aquilo que não sigo. E há poucos dias o Jem Bendel veio apresentar a edição portuguesa do livro dele, que se chama Juntos na Retura, e foi muito curioso o diálogo que se estabeleceu na sala, porque vai em linha com isto. Quando o James escreveu o livro, ele era um académico, professor universitário, com a sua carreira universitária, consultor de várias entidades e por aí fora, e depois ele dá um passo e decide deixar de o ser, porque o próprio processo de escrita do livro mostrou-lhe isso, que ele não se estava a implicar naquilo que ele estava a descobrir com o livro. Então ele decide dar esse passo e escreve sobre isso a posteriori, e ele nesta coisa reconheceu que ele está a viver a segunda parte do livro e trouxe a sua experiência, e a ser muito rico. Ele está a viver em Bali, está a fazer uma escola de permacultura lá, portanto agricultura regenerativa, e portanto está completamente implicado, está no desenvolvimento humano dele, está-se a implicar nas diferentes dimensões e está a trazer isso para cima da mesa, e de repente o livro torna-se vivo nele. E ele próprio diz, pois o livro já é passado. Porquê? Porque a experiência dele já está a mostrar outras coisas e outras dimensões. E, portanto, é muito rico o exemplo do Jem Bendel e a humildade com que ele traz para cima da mesa, porque ilustra bem esta ideia do que é escrever, estar num lugar e, de repente, estar a fazer o caminho e estar a viver. É diferente eu estar a viver sobre comunidades de partilha de carro ou estar a viver a partilha do carro. É diferente eu estar
a escrever ou a falar sobre as eco-aldeias, ou viver numa eco-aldeia, nunca é eco-bairro, ou implicado na transformação do meu contexto local. Portanto, tudo isto mostra a grandeza que a experiência tem, porque estes territórios das sociedades regenerativas e das sociedades de construção são ameaçadores. Isto é um desconhecido, nós não sabemos o que é. E ir para estes lugares é uma experiência per si, é uma realidade experiencial. E, portanto, para mim interessa-me muito acompanhar estes autores e estas pessoas. Não quer dizer que as outras ideias não tenham validade, mas neste momento interessa-me mais esta realidade experiencial e este que está a vir. Por exemplo, no caso lá na apresentação do James Bendel, falava-se do movimento de crescimento e o James fez uma pergunta às pessoas que lhe estavam a fazer isso, que é, digam-me exemplos onde isto está a ser aplicado, onde esta realidade experiencial está a ser feita. O que me parece a mim é que isto é um conjunto de ideias de um conjunto de académicos e que ainda não tem aplicação prática, pois interessa-me a aplicação prática de James Bendel. E é disto que se trata. É disto que se trata. As ideias precisam ir para a ação e elas precisam estar com a ação, com as estruturas meméticas adequadas para os níveis de sociedade que nós estamos a falar. Porque se eu estou a usar memes das sociedades de impacto, eu não estou a criar sociedade regenerativa, eu estou a criar a sociedade de impacto. E, portanto, isto é muito importante ter esta clareza e trazer isso, e isso nós vamos depois focar no tomo 2, porque é a minha experiência, foi o que eu aprendi com estas implicações, mas é isto para descrever a importância de estar implicado na ação. Portanto, quero trazer esta dimensão, é uma dimensão que trago aqui, portanto, que lança uma pergunta: qual é a vossa jornada e qual é o nível de implicação que vocês têm, ou que estão a ter, ou cada um de vós que está a ouvir esta gravação está a ter, neste caminhar para as sociedades regenerativas ou para as sociedades de comuns, ou o vosso nível de implicação está nas sociedades de mercado e nas sociedades de impacto. Portanto, onde é que estão? Onde é que estão a trabalhar? O que é que estão a fazer? Tudo isso informa. De onde é que vêm as vossas fontes de rendimento? Como é que é a propriedade e a vossa relação com a propriedade? Como é que é a relação com o dinheiro e a forma como percepciona o dinheiro? Portanto, tudo isso informa, são estruturas meméticas que informam onde é que está o vosso centro de gravidade, em que sociedade é que está e de onde é que vocês, cada um de vós está a falar para esse contexto. Então, esse é um dos temas que eu queria trazer aqui com clareza e pôr em cima da mesa. O outro era falar um pouco do João Sem Medo. O João Sem Medo é um dos anexos, é um anexo 2D, e está apresentado lá o caso de estudo, está na página 427. Eu não vou ler o caso de estudo em si. Vocês aqui podem encontrar diferentes elementos do caso de estudo, portanto vão vê-lo, o João Sem Medo enquanto centro de empreendedorismo, que é a sua origem, como ele foi criado, a comunidade de empreendedores evolucionados, como social lab e como organização de comuns. E vão ter aqui também quer o manifesto da João Sem Medo, quer um conjunto de referências que eram usadas nesse manifesto, palestras, livros, enfim, algumas coisas, bem como a ética do gratuito que foi usada e que fazia parte da estrutura da economia com que o João Sem Medo se relacionava. Podem encontrar isto tudo no anexo 2D, que eu vos convido a ver com mais atenção. E aqui eu quero elaborar um pouco sobre estas dimensões do João Sem Medo, em particular uma que eu não foco aqui ou não lhe dou muita importância, ele está focado, mas não lhe dou muita importância no caso de estudo, e que quero sublinhar porque é um dos elementos importantes. Aliás, veio na conversa com o James Bendel, com a apresentação do James Bendel, veio na conversa a necessidade de haver espaços que ao mesmo tempo permitem a criação do novo e a cura do passado e as estruturas do passado. E o João Sem Medo, de facto, foi isso. Porque para aquele conjunto de pessoas que estavam a sair dos seus empregos, tinham perdido os seus empregos por via daquela crise financeira, a maior parte das vezes criada por pessoas que nós, por meio de pessoas que nós não conhecemos num outro sítio do mundo e que nos afetou a todos em cascata. Portanto, criaram muitos sentimentos de revolta, muitos sentimentos de tristeza, muitos sentimentos de medo. E o João Sem Medo foi esse local e permitia às pessoas encontrarem-se em círculo e processar essa dor, fazer esse luto,
processar essa dor, a ponto de algumas pessoas terem vindo para o João Sem Medo por recomendação de psicólogos, fiquei eu a saber mais tarde, porque as pessoas estavam a viver estes desafios e o João Sem Medo conseguia lidar com isso, em grupo, em par, em círculo, criando espaço para que as emoções pudessem vir, para que os lutos fossem acontecendo e ao mesmo tempo abrindo portas às pessoas para o novo, para elas experimentarem um open space, para experimentarem meditar, para fazerem trabalho de sombra, para conhecerem o movimento de transição, ou fazerem o curso de iniciativas de transição, ou fazerem o programa de desenvolvimento humano do José Sotelinho, o curso de transição interior, ou aprenderem sobre empreendedorismo comigo ou com outras pessoas, o que é o método de empreendedorismo, o que é um business model, por aí fora, e poderem combinar isto de maneira a que a sua essência se manifestasse através daquele programa. Portanto, e isto é uma dimensão muito importante, o que eu chamaria que está neste contexto da comunidade de empreendedores evolucionários, e que foi tornado visível através do Social Lab, da dinâmica de Social Lab, que começou a existir no João Sem Medo, e que é um elemento base para mim, para qualquer centro que quer fazer nascer as sociedades regenerativas e as sociedades de comuns. E o James falou muito sobre isto, ou alguma coisa sobre isto na apresentação, e eu quero sublinhar isto, porque ele está no tom 3, é um dos pilares do tom 3, este que eu estou a chamar espaços de comuns, com esta dupla capacidade. E no break, nesta coisa de juntos na ruptura, portanto, numa quebra, numa ruptura que está a acontecer coletivamente em todos os sistemas e que nós estamos a viver, na economia, na democracia, na tecnologia, portanto, nós estamos a ver isto nos diferentes contextos. E, muito provavelmente, vamos vivê-los na prática, no real, não é? Os últimos incêndios são um exemplo disso. O apagão que nós vivemos em abril é um outro exemplo disso, e se calhar estes fenómenos vão se tornar cada vez mais recorrentes e cada vez com mais impacto. Com se calhar escalas como a que o Covid teve, e com impactos que nós não sabemos bem se não serão superiores aos do Covid. Portanto, nós precisarmos destes espaços, verdadeiramente destes espaços onde possamos ser autênticos, fazer o luto, deixarmos ir, partilhar as nossas emoções, ao mesmo tempo podermos celebrar o novo e aquilo que vai nascer. E para mim, não há maneira de passar das sociedades de mercado e de impacto sem passar por este caminho, sem passar por estes centros. E é por isso que o João Sem Medo foi tão importante na minha experiência e na experiência de muitas pessoas na cidade de Lisboa, e um exemplo do que isto está a desenhar para fora. E ele teve estas dinâmicas que ele foi tendo, ele começou por ser um centro de empreendedorismo, desde logo foi inovador em Portugal, trazer esta dimensão de centro, quer dizer que ele era ao mesmo tempo, não era só uma incubadora, como antes se dizia, não era só um sítio de aceleração, ele era um espaço onde as pessoas chegavam e encontravam serviços para o nível em que elas estavam, no desenvolvimento da sua aventura, e eram apoiadas em todo o ciclo de vida da sua aventura, desde o nascimento, desde a geração da ideia, até poderem chegar a rondas de financiamento ou outras fases. Isso não significa que fosse o João Sem Medo a fazer tudo. Por exemplo, a BTI era um dos fundadores, um dos cooperantes da João Sem Medo, e, portanto, a determinado momento as pessoas faziam norma, iam para os eventos que a BTI organizava, já para uma lógica mais de aceleração ou de investimento. Portanto, para dar exemplo, havia uma estrutura diferente para cobrir diferentes necessidades, mas era um centro. A pessoa chegava lá e encontrava todas as ofertas, tudo o que era necessário para empreender, e isso está no manifesto, as diferentes valências que o centro oferecia, e ela estava desenhada para lidar muito com esta dinâmica entre o não material e o material, portanto, entre o mundo monetizado e não monetizado. Portanto, isso foi um dos segredos, digamos assim, uma das experimentações da economia que o João Sem Medo vivia, que hoje se pode dizer, dentro do universo da economia de comuns. Com a ação do João Sem Medo, tornou-se visível esta ideia do empreendedor evolucionário. Porquê? Porque nós estávamos a apoiar pessoas que estavam situadas nas sociedades de mercado e, portanto, aquilo que estavam a aprender era ligado com as sociedades de mercado, mas outras que já estavam situadas nas sociedades de impacto, e o que estavam a fazer surgir era das sociedades de impacto, e outras que se começavam a posicionar nas sociedades regenerativas, e o que faziam nascer era dentro das sociedades regenerativas, como eco-aldeias, ou centros de retiro, ou outras coisas, ou outro tipo de projeto.
Então, a determinada altura, o que nós começamos a perceber é que as pessoas vão fazendo este caminho natural. Começam, por exemplo, nas sociedades de mercado e depois, por alteração da sua consciência, vão querer começar a introduzir coisas de impacto e, por alteração da sua consciência, vão querer começar a focar-se no propósito e alterar as dimensões com que estão a empreender. Então, a pessoa que entra neste centro está em permanente evolução. Então, daqui vem a ideia do empreendedor evolucionário e começamos a desenhar intencionalmente para ajudar as pessoas a fazer este caminho. Programas como o DUPU do Vasco Gaspar ou o CTI do José Sotelinho ou o Possibility Management são programas de desenvolvimento humano que ajudam as pessoas a fazer esta transição, esta evolução na consciência. E daí ter começado a nascer esta ideia do empreendedor evolucionário. Portanto, ele que começa a atuar com base no seu coração, é o seu coração que faz o trigger da sua evolução, o impulso evolucionário, como se diz em alguma literatura da espiritualidade, em particular ligado ao Andrew Cohen, este impulso evolucionário, e é a pessoa que vai seguindo esse impulso e que se vai desenvolvendo, e à medida que ela se vai desenvolvendo fora. E nós percebemos que há aqui 3 dinâmicas a considerar. Uma, a do desenvolvimento humano, a do desenvolvimento de cada pessoa. A segunda, a aprendizagem da liderança com os outros, entre pares e compares, e, portanto, que implica um conjunto de técnicas e métodos que não estão ao alcance de qualquer um de nós, não nos ensinaram na escola, governação biológica, circular, open space, world cafés, coisas participativas e colaborativas, portanto, nada disto está lá, então esse é um segundo pilar. E o terceiro pilar, onde, por exemplo, se insere muito a teoria U, para dar aqui uma referência, e o terceiro pilar, toda aquela dimensão inerente ao criar algo de novo, o que se chamava empreendedorismo, que hoje estou a chamar construção de mundo de jogos, para ser mais abrangente e incluir mais dimensões e perspectivas aqui dentro, e que tem a ver com as teorias inerentes ao empreendedorismo e à construção de mundo de jogos. Por exemplo, a teoria do effectuation, da Sara Sarasvati, é um bom exemplo disso. Então, esta dinâmica de comunidade tornou-se aqui visível. E depois vem a dinâmica de social lab. De repente nós percebemos que é na cidade de Lisboa que estamos a fazer isto e que está a haver mudanças dentro da cidade, estão-se a experimentar coisas dentro da cidade, as pessoas estão a experimentar coisas que depois podem levar para outros contextos, podem levar para o próprio município, para outras empresas. Começa-se a desenvolver fenómenos de intrapreneurship, portanto as pessoas estão a empreender dentro das próprias organizações, contaminadas por esta energia que se vem no João Sem Medo. Começou a ser comum pessoas das empresas virem experimentar coisas ao João Sem Medo para depois levarem essas coisas para dentro das empresas e por aí fora. Então nós começamos a perceber esta dinâmica de social lab, com esta múltipla capacidade de ter a cura, num lado, e ter a capacidade de prototipar, das pessoas poderem vir experimentar dentro dos seus processos de desenvolvimento humano e de evoluir a pessoa que está a fazer esse caminho e dela encontrar pares no João Sem Medo. Então foi muito comum pessoas que estavam em organizações diferentes encontrarem pares, pessoas que pensavam como elas, ali no João Sem Medo, mas que estavam em organizações diferentes e poderiam-se apoiar nesse contexto. Então esse foi um outro exemplo, uma outra das dimensões que o Social Lab traz para cima. Ajuda a prototipar pequeno, suporta a partilha de experiências, as aprendizagens e com isso crescemos. E finalmente a organização de comuns. Portanto, quando nós a determinada altura percebemos como é que tomávamos decisão, como é que o João Sem Medo não tinha um dono, embora muitas vezes eu estivesse no centro e tivesse estado no centro do João Sem Medo, a determinada altura retirei-me do centro e ela passou a ser uma organização sem centro e, portanto, outras pessoas tiveram que vir a jogo, trazer também as suas capacidades. Então, de repente, o João Sem Medo foi o primeiro grande protótipo de uma organização de comuns, que são aquelas pessoas que naquele momento estão lá, que cuidam dessa organização. Então, isso foi muito interessante ver a emergência, ver as qualidades e o desenho, que depois informaram outras experimentações como a Fundação Terra Agora ou a Homeostase Organização de Comuns. Então, quero sublinhar estas várias valências que o João Sem Medo teve e que tornaram muito relevantes o caso João Sem Medo. E o caso João Sem Medo como um caso que traz qualidades, que ilustra determinadas qualidades de espaços para fazer emergir o novo, e o novo com estas qualidades das sociedades regenerativas e das sociedades de comuns. Então, e nós no tomo 3 vamos usar isso, vamos usar a riqueza que o caso traz para tornar visível como é que podemos desenhar ou pensar num desenho
para todo neste caso o país, Portugal, a esta escala, poder começar a dar passos efetivos na direção das sociedades de comuns e de fazer isso de uma forma continuada a partir de agora. Quero também ser claro, aliás, isso está no livro, nós vamos ver no tomo 2, que quando eu falo de sociedade de comuns, não estou a falar de que Portugal agora vai ser todo sociedades comuns amanhã. Não, isso não existe. Nós estamos a falar de décadas disso, mas cada um de nós pode realmente cavitar a sua cultura e começar a viver dentro desta cultura regenerativa e desta cultura de comuns. E começar a dar os primeiros passos aí. E se o fizer com outros pares, aliás, não estou a ver maneira de não ser feita dessa maneira, a aprendizagem vai acelerar. E à medida que nós vamos fazendo isso, cada vez mais partes da sociedade vão estar incluídas aí, é isso que vai se propagando a partir daí. Mas, para mim, o que está em cima da mesa, isto no Horizonte 1, é a emergência das sociedades de impacto, e eu quero contribuir também para isso, para essa transição do mercado para o impacto. É fundamental que a gente o faça o mais depressa possível. O que está no Horizonte de hoje é as sociedades regenerativas, e felizmente nós já começamos a ter muitos e bons exemplos em Portugal dessa prototipagem nos mais diversos campos, desde a propriedade, à economia, à floresta, à agricultura, à educação, ao bem-estar e à saúde. Já começa a haver de todo um pouco em todas as áreas, na energia, na tecnologia e outras tantas. O Otto fala nos 8 pontos da acupuntura, e que também nós vamos ver no tomo 2. Portanto, pelo menos nos 8 pontos precisamos trabalhar estes contextos. E através desta experimentação, nós podemos evoluir para as sociedades de comuns. Portanto, este é determinante na minha forma de ver e pensar, e na minha aprendizagem, da minha experiência de viver estas coisas nos últimos 30 anos. Então é aqui que estou a assentar, e quis trazer esta ideia clara para cima da mesa, da importância do caso João Sem Medo, das qualidades que ele informa e da utilidade que ele tem ou pode ter para informar-nos de espaços que eu estou a chamar de espaços de comuns, para fazer emergir as sociedades relativas e de comuns um pouco por todo o lado. Quero-vos dizer que já há sinais disso, nós não estamos no zero, e isso também está contado no tomo 3. Então, é assim que quero terminar a sessão de hoje, dando evidência ao caso de estudo da João Sem Medo e trazendo para cima as aprendizagens e as qualidades que ele tem. E se vocês que estão a ouvir tiveram relação com a João Sem Medo, eu gostava de vos ouvir. Como é que foi para vocês? Em que momento em que entraram? Centro de Empreendedorismo, Comunidade de Empreendedores Evolucionários, Social Lab, Organização de Comuns, este duplo papel de cura e de criação do novo, como é que vocês o viveram no João Sem Medo? Se não tiveram a oportunidade de se cruzar e viver o João Sem Medo, se conhecem outros exemplos onde isto esteja a passar, nos vossos locais, perto dos vossos locais, onde vocês vivem, onde observam, onde a vossa ação está a acontecer, se sim, quais, partilhem comigo, como é que se relacionam, como é que vocês estão a relacionar com esses espaços, com esses lugares, e o que é que estão a fazer neles. Portanto, gostava de vos ouvir, se funcionasse para vós, gostava de vos ouvir sobre isso e que trouxessem a vossa experiência nesse contexto. Podem-nos fazer como comentários a este vídeo, fazer-me chegar no Signal ou um e-mail, ou nos grupos de Signal onde estou, por exemplo, no Innovations for the Future ou outros. São muito bem-vindos, e eu darei eco a toda a comunidade desses comentários e das vossas respostas, da vossa exploração. Como vos digo, para mim isso é o que é o ouro neste momento, e eu gostei muito de ouvir o Jem falar do ouro dele, do pós-livro e dos anos do pós-livro, do que ele está a viver e das experiências que ele está a fazer e das aprendizagens que ele está a fazer, que estão a permitir situar o livro e torná-lo efetivo na prática. E isso trouxe muita alegria, aprender com ele isso, poder partilhar de mim e estar, no caso, na audiência, estavam muitos outros construtores de mundo de jogos, o Guilherme de Montemoro, o Martin de Tamera, estavam muitas outras pessoas que são construtores de mundo de jogos e que também trouxeram a sua voz e a sua experiência para cima da mesa. E eu penso que isso é que é o relevante, o que é o importante, é o sumo, é o ouro desta fase em que nós estamos a viver coletivamente. É pela experiência que nós vamos lá.
é por experimentarmos o novo em nós e no coletivo. Então, manifesto aqui gratidão por me estarem a escutar, por estarem a ver mais esta sessão do grupo de estudo e, por favor, façam chegar os vossos comentários e os vossos pensamentos e reflexões sobre isso. Nós, no próxima sessão, vamos iniciar o tomo 2, portanto, vamos iniciar a leitura do tomo 2, é por aí que nós vamos, e isso é a partir da página, só ver-vos aqui, para ver direto, é a partir da página 93. Portanto, tomo 2, mapa para as sociedades regenerativas e sociedades de comuns, possibilidades para a inovação social transformativa em paz. E é a partir daqui que nós vamos começar na próxima. Grato, bem-aja.